aqui, né? Bom dia a todos. Quero saudar o senador Zezé Perella, o senador Aníbal Diniz, o senador Luiz Henrique, agradecer a oportunidade que é dada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para discutir tema tão importante e tão relevante para o nosso país. Quero saudar todos os meus colegas que integram essa audiência pública, mencionar que, de fato, a maneira como ela foi montada e pela participação dos interlocutores, né, teremos condições de explorar esse aspecto de uma maneira muito detalhada e com abrangência muito grande. Bom, o Brasil é um país grande, é um país populoso, é um país que tem muita gente. Essas três características, elas são muito importantes para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, e certamente por causa disso nós hoje nos tornamos a sexta economia do mundo, sexta, sétima economia, que seremos a quinta economia do mundo, né? Os mais pessimistas entendem que chegaremos ao final da quinta economia do mundo, os mais otimistas entendem que isso ocorrerá antes, mas um aspecto importante para essa condição é nós dominarmos as nossas potencialidades, né? E é um país abundante em recursos, os mais diversos, é um país com a população extremamente criativa, mas com uma série de desafios, e temos vencido esses desafios. Então, o aspecto da mineração é extremamente relevante, e nesse particular, eu vou focar essa breve preleção nos elementos terras raras, sobretudo na perspectiva do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, cuja missão é promover o desenvolvimento tecnológico, possa beneficiar o setor industrial e possa lhe trazer competitividade, sobretudo pela inovação. Nós sabemos que os elementos terras raras não são raros, eles são até muito abundantes, né, na crosta terrestre, né, mais abundantes até de que outros elementos como chumbo, como cobre, como prata, né? Mas a grande dificuldade associada aos elementos terras raras é a maneira como eles se apresentam. Sempre se apresentam em baixa concentração. Então, os depósitos minerais, onde nós encontramos os elementos terras raras, precisam ser trabalhados, e aí o aspecto tecnológico se torna extremamente importante. Quer dizer, para que possamos utilizar os elementos terras raras, é preciso que tenhamos muito conhecimento e é preciso que saibamos exatamente como separar cada um desses 17 elementos, como mencionou o secretário Carlos Nogueira. O Brasil possui reservas de terras raras distribuídas em várias partes do nosso país, e aqui eu menciono algumas delas, e eles em função das suas aplicações tecnológicas, que são aplicadas e mais fundamentais para a nossa sociedade. Por isso, eles são estratégicos para o nosso país. Então, aqui nós temos uma
uma relação dos elementos terras raras com as principais aplicações de cada um deles, né? Da produção de lâmpadas, né? Os diodos emissores de luz, a última geração de lâmpadas, para que sejam construídos, por exemplo, eles fazem uso dos elementos terras raras. Mas a aplicação dos terras raras se expande em várias áreas do conhecimento e nós exploraremos alguns desses aspectos. A partir de 2005, a disponibilidade dos elementos terras raras se tornou mais e mais crítica em função do mundo, de certa forma, ter ignorado dos elementos terras raras e passado a depender apenas de um grande produtor mundial, que foi a China, né? Nós precisamos lembrar que há 100 anos atrás o Brasil era um dos maiores produtores de terras raras, né? Mas em função da China possuir as maiores reservas e se tornar um grande produtor, os outros países, de uma maneira geral, negligenciaram o vinculado à produção dos terras raras. Então, o que nós observamos aqui é que a exportação de terras raras pela China tem diminuído, a demanda tem aumentado, né? Não só a demanda mundial, né? Mas, sobretudo, a demanda chinesa, e isso tem criado um déficit, né? E, em função disso, tem havido uma reação, né? E hoje começa a haver uma preocupação em que cada país tenha uma independência em relação não só à produção dos terras raras, mas o domínio das tecnologias associadas aos usos dos elementos terras raras. Aqui são dados mais recentes relacionados com a exportação, a produção de terras raras, e o que nós vemos aqui, de fato, é esse grande desbalanceamento aí da China em relação aos demais países, né? O preço dos elementos terras raras aumentou muito, né? Sobretudo com esse pico em 2011, mas a partir dessa preocupação existente de que precisamos nos envolver com a produção e com o domínio das tecnologias associadas aos terras já começaram a cair, né? Aqui nós temos os números quantitativos e nós vemos, por exemplo, o lantânio, em 2009, $4,89 por quilo, né? Chegou a 20 vezes mais, né? E agora está o dobro do que nós tínhamos. Para dar um exemplo, né? Quem sofreu uma variação maior foi o európio, o térbio e o disprósio, né? Sobretudo pelas suas características e pelas suas aplicações, né? Dos elementos muito de um para o outro. Um aspecto importante é que, num primeiro momento, a disponibilidade são dos óxidos, dos elementos terras raras, mas a transformação dos elementos e a separação desses elementos para que nós possamos usá-los agrega valor à cadeia produtiva, né? Hoje há uma retomada grande de interesse, uma série de iniciativas, há uma série de projetos, né, em diferentes fases, em diferentes partes do mundo, que retoma essa produção dos elementos terras raras. E no Brasil não é diferente, né? No entanto, nós estamos assinalando aqui que a expectativa, né, as expectativas mais recentes, é que nem todas os recursos estarão prontos para ser usados num futuro próximo, né? Quer dizer,
Se nós imaginarmos 2015 como um futuro próximo, nós não teremos muita disponibilidade ainda em 2015, né? A utilização, o estudo e, sobretudo, as patentes referente às etapas iniciais da cadeia produtiva de terra rara, ela tem variado muito, mas o que se observa é que em anos recentes tem crescido muito o domínio da tecnologia associado à utilização desses elementos, né? A cadeia envolve diferentes processos trabalhosos que requerem conhecimento extremamente especializado, né? E o Brasil tem condições de dominar cada uma dessas etapas da cadeia produtiva de terra rara. Novamente volta a se preocupar com cada uma dessas etapas, né? E nós, a partir da extração, nós queremos dominar toda a cadeia produtiva, inclusive comercializar produtos que utilizam os elementos terras raras. Nesse momento, estamos encerrando, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem finalizado um estudo onde nós analisamos as diferentes aplicações dos elementos terras raras para nos norteie em relação aos aspectos que precisam ser explorados. Então, aqui estão as principais aplicações associadas aos elementos terras raras, e indicado nessa figura estão as 5 aplicações que, para nós, se tornam mais estratégicas. Então, esse estudo que prioriza essas cadeias, né, pontos de vista sobre diferentes aspectos, né, identifica esses produtos como os principais produtos advindos da cadeia produtiva dos terras raras. E temos nos preocupado com a nossa competência e quais são os aspectos mais frágeis, quais são as vantagens competitivas que nós temos, e eu quero rapidamente explorar isso com as senhoras e com os senhores. Não teremos tempo para detalhar, mas o fato é que essa nossa competência nós dividimos em 5 escalas, né? Uma escala laboratorial, que é o que nós estamos chamando de experimental, e em verde é quando nós temos o pleno domínio, né, desse estágio. A escala pré-industrial, né, a escala piloto, a escala de inovação, né, onde nós introduzimos o produto no mercado, a escala de produção e a escala, finalmente, de comercialização, de domínio completo do produto. Então, em relação às diferentes etapas dos estágios iniciais da cadeia produtiva dos elementos terras raras, é assim que nós nos apresentamos, estamos nesse momento, né? Na hora que nós começamos a identificar cada um daqueles produtos que mencionamos anteriormente, e para nós hoje o mais importante deles são os ímãs de terras raras, né, pela aplicação, pela utilização dos ímãs de terras raras em vários setores industriais, e são vários exemplos, né, de uma maneira simplificada. Quer dizer, os nossos geradores, os nossos motores se apoiam em ímãs, e se nós fazemos um ímã com elemento terra rara, nós conseguimos extrair ou produzir a mesma potência com um volume bem menor e com um peso bem menor. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, um gerador eólico, onde nós temos que colocar o gerador lá em cima da torre. Quanto mais leve for esse gerador, para gerar a mesma potência, né, mais eu consigo economizar em toda a torre, por exemplo, né, e fazer o ímã com elemento terra rara, portanto, se torna muito estratégico para nós. Então, observem aqui
que uma dificuldade nossa, uma fragilidade, onde nós temos uma competência incipiente, é nessa redução dos óxidos, que vão dar origem às ligas, e a partir das ligas nós vamos fabricar os ímãs. Então, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem mapeado todas essas etapas em diferentes setores da cadeia produtiva. Mencionei os ímãs, e aqui nós estamos falando dos catalisadores, sobretudo aqueles ligados ao craqueamento catalítico fluido, quer dizer, isso com várias aplicações, aplicação no setor de petróleo, refino de petróleo, muito estratégico para nós, e aqui, novamente, nas etapas da cadeia produtiva para os catalisadores, como nós estamos em diferentes etapas dessa cadeia. As ligas metálicas, porque observem que nós queremos chegar ao fim da cadeia produtiva com a comercialização e com o domínio do produto, mas é claro que nós podemos produzir as ligas, e há um comércio muito grande para que a gente possa explorar essas ligas. Então, eu preciso acelerar um pouco. Quero mencionar aqui os fósforos de terras raras, nós denominamos os fósforos, esses materiais luminescentes que eu mencionei, onde você, fornecendo eletricidade, ele emite a luz, extremamente estratégico, a lâmpada incandescente ela é obsoleta, a lâmpada fluorescente também se torna obsoleta, e nós agora trabalhamos com a iluminação com a outra geração, associado a dispositivos de estado sólido. E os terras raras são fundamentais nisso, os fósforos de terras raras são fundamentais nisso, e, novamente, essa preparação e a mistura são críticas para nós, e, num segundo momento, a fabricação de lâmpadas e dispositivos. Na hora que nós vemos, por exemplo, um domínio parcial aqui na comercialização, não necessariamente são empresas que produzem aqui no Brasil, por isso é que o Brasil, de certa forma, tem esse domínio, mas não há um índice de nacionalização que nos interessa. Bom, aqui a questão dos pós para polimento e fabricação de vidros, utilizando elementos terras raras, extremamente crítico para nós também, e analisado sob a mesma perspectiva. Nós temos uma certa massa crítica, o Brasil tem competência nisso, precisa fortalecer, precisa fomentar novamente os grupos. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, tem se preocupado com isso, e esse é um resumo do estado atual onde nós temos. É preciso dizer que aqui, nós não temos tempo para elaborar isso, por exemplo, mas existem aplicações que hoje são absolutamente dominadas, mas existem aplicações de elementos terras raras que são estratégicas porque representam tecnologias portadoras de futuro. Um exemplo que eu dou é o gadolínio, e o gadolínio ele possui uma característica que é muito impactante, que é o efeito magnetocalórico gigante. Você submete o gadolínio a um campo magnético, os elétrons se alinham e a temperatura aumenta. Quando você retira esse campo magnético, a temperatura diminui. E isso pode ser utilizado para gerar frio e gerar calor. Hoje, como é que nós produzimos frio? Nós comprimimos o gás, ele esquenta. Quando você expande o gás, ele esfria. Nós usamos esse processo nos nossos refrigeradores domésticos, nos nossos aparelhos de condicionamento de ar. E nós estamos falando de uma nova tecnologia que pode substituir, por exemplo, todos esses equipamentos, e observem como isso é estratégico, O país tem uma indústria de refrigeração extremamente forte, por exemplo. Bom, há uma série de iniciativas que apontam nessa direção do domínio da tecnologia, da retomada desses apoios do fomento, e o Ministério, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, tem se preocupado com isso. No final do ano passado, nós tornamos a qualificar e capacitar e prover uma das nossas importantes unidades de pesquisa,
que é o CETEM, o doutor Fernando vai explorar isso na sequência, que hoje é o nosso laboratório mais qualificado para fazer isso em termos de Brasil, mas queremos fazer isso de uma maneira mais ampliada. Então, há uma preocupação muito grande de qualificar essa nossa comunidade para que cada vez possamos mais estar conseguindo vencer esses obstáculos tecnológicos. Algumas ações, né? Esse ano nós vamos lançar um edital no valor de 9 milhões de reais para capacitar e qualificar os grupos de pesquisa, e aqui estão outras iniciativas ligadas a isso. Muito obrigado.